A Luiz Andrade, bom dia. Eduardo, Fernando, Bom Irene, dia. Patrícia, alegria estar aqui com vocês de novo. E já que eu tenho andado antecipado, Eduardo, falando das coisas antes da hora, né? Comemorei o Dia do Meio Ambiente um mês antes, vou antecipar só em 3 dias, tá, gente? É a abolição da escravatura, dia 13, e a ascensão lá, a procissão de Nossa Senhora de Fátima. Então é comemorado o meu tempo de menina, Eduardo, fiz parte da primeira turma de homens, a primeira turma masculina do Instituto de Educação, eram só mulheres, em 1963. E aí aprendi a coroar, então sempre lembro da musiquinha lá, na cova da Iria, aparece de branco a Virgem Maria. Então, homenagem à Nossa Senhora de Fátima, então. Você precisa pagar o crime que você cometeu, mas eu tenho que perguntar para quem é do ramo, o psiquiatra Luiz Andrade. Então, Eduardo, uma das coisas mais difíceis que existe do ponto de vista da psiquiatria é que você não tem uma medida como você mede a glicose, você mede a pressão arterial, você mede valores da tireoide, né? É uma coisa muito sutil. Então, você não tem um aparelho, né? Houve uma época que se trabalhava com detetor de mentiras, né? A química da pessoa alterava o batimento cardíaco. Não, esse cara tá mentindo, esse cara tá fingindo, né? Eu acho que é uma questão bastante delicada, porque o sujeito dá conta de fazer uma série de coisas, se mete numa confusão e dá aquela do João sem braço, né? Uma das curiosidades que eu tive, Fernanda, quando eu fui fazer a psiquiatria, que eu tinha a curiosidade de saber o doido verdadeiro do falso doido. O que seria o falso doido, Eduardo? Aquela pessoa que dá uma de João sem braço, ou seja, que finge que não tem braço, tendo o braço, e que, por conveniência, quer passar por um doente mental. E nós hoje estamos nessa polêmica toda das internações, depois nós podemos até falar num programa com mais detalhe, mas o Conselho Nacional de Justiça agora proibiu os manicômios judiciários. Pessoa, quando é condenada como um doente mental e é condenada, ela cumpria essa pena, ao invés de estar dentro da cadeia, de estar numa penitenciária, ia para o manicômio judiciário. Mas pelas más conduções, pelas faltas de respeito em vários deles, então está suspenso. Então, provavelmente, o sujeito que é condenado e que é considerado um doente mental, vai acabar o quê? Em casa. Vai acabar não punido, porque não tem manicômio judiciário, não pode ir para a cadeia. E hoje, com essa questão da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, é coisa importantíssima, Eduardo, porque trabalhei 5 anos em Santa Clara, 5 anos em Santa Maria, realmente assim, faltava o respeito aos direitos humanos, mas pelo menos você tinha um lugar que você podia proteger uma pessoa em crise. Hoje não tem isso mais. Hoje é aquela questão, se um parente seu, se um filho seu, se um irmão seu, se um pai seu entra em crise, vai assistente social e fala assim, olha, volta que o filho é seu, volta que o pai é seu, se vira por aí. Então, do ponto de vista prático, nós estamos tendo uma situação de crise onde a maior parte dos portadores de transtorno mental está nas penitenciárias. Por quê? Porque cometem pequenos crimes ou grandes crimes, cometem crimes, a Defensoria Pública não consegue atender a todos, eles não têm dinheiro para pagar o advogado, então estão nos hospitais, transformou-se as penitenciárias também em hospital psiquiátrico, com muito menos condições de respeito e de qualidade de atendimento. Os outros times continuarem jogando, vai chegar uma hora que vai ter que se interromper, porque os outros do Sul vão estar em desvantagem. Então, olhando o cenário total, o ideal é que se paralise mesmo. E aí, Luiz Andrade? Olha, Eduardo, vou usar aquele termo antigo com H, que se escreve há controvérsias, Porque o que acontece? O futebol é um tipo de ópio, um tipo de anestesiamento, de distração, é uma forma de você diminuir as tensões. Quando você tem uma situação localizada, e você para genericamente, o número de pessoas que vai ser prejudicada, inclusive com relação à questão das atividades, os jogadores eles precisam de estar em atividade, porque por isso que depois que volta das férias, os jogos são tão piores, os jogadores às vezes se machucam, inclusive, porque perderam o ritmo, Então, eu penso que a primeira coisa que nós precisamos fazer, Eduardo, no coletivo, é orar a Deus, pedir ao plano espiritual para que pare essa tragédia, para que São Pedro colabore diminuindo o volume de milímetros que está caindo lá. É uma coisa assim completamente inusitada, Disseram que em 1941 houve alguma coisa desse porte, mas eu fiquei impressionado vendo as imagens de drone, tudo assim completamente debaixo d'água. Eu passei por uma enchente, Eduardo, em Riacima em 1997, o Rio das Velhas subiu, passou em cima da ponte lá, e a enchente não é de água, gente, a enchente é de lama, é de lixo, e depois que acaba a enchente, que as águas começam a baixar, a quantidade de doenças e a quantidade de pessoas que pelo trauma ou pelo contato
com as bactérias, com os vírus, dessa sujeira, desse lixo que desce junto com a água e com a lama, é enorme. Então, até voltar a plantar, voltar a ter ali a sua criação de galinhos, seus cachorros, é uma situação assim, são anos que continuam as consequências dessa enchente. Então, a previsão, não dá para fazer, Eduardo, uma previsão 100% assertiva, mas a gente tinha que ter a ideia desses piscinões, que, ou seja, se alarga em torno do rio, Fernanda, para poder, na hora que o rio encher, ele ter para onde sair, não ser uma calha estreita, né? Esse é um dos erros de estratégia nossa no saneamento, que você cerca os rios, você cerca os córregos e depois, na hora que tem volume de água maior, aquilo tudo explode, aquilo tudo arrebenta o que está pela frente. A água, Eduardo, é dos eventos da natureza mais gente boa, entre aspas, vou explicar para os ouvintes e para os internautas, é porque ela é fleugmática. Por isso que quando você está num avião, quando você vê de cima, o rio tem aqui de curva. Por que ele não vai reto? Porque quando ele encontra um pequeno obstáculo que seja, ele contorna. Então a água é fleugmática, ela é flexível. Mas se você contém a água, se você impede ela de ter por onde passar, né? Ou para os lados ou para frente, ela fica colérica e ela explode o que está pela frente. Então, uma situação completamente anômala, completamente inusitada, e eu vou ser honesto com você, pensando isso, qual que é a sua opinião? Eu acho que deveria se contornar, né, de uma maneira, mas assim, a paralisação completa, ampla, geral e restrita, eu acho que tem mais consequências negativas do que positivas, apesar de significar um apoio a essa população e a esses jogadores que estão em situação tão difícil. Agora nós temos um frio intenso e mais chuva. Quer dizer, Papai do Céu tem que cuidar do pulmão dessa gente, doutor? Do pulmão e do resto, né, Eduardo? Porque a susceptibilidade a essas moléstias pela contaminação externa, ela é acompanhada também de quadros depressivos, de quadros de desesperança e de desespero. Isso faz, então, com que o sistema imunitário funcione de uma maneira mais precária. Então, além de aumentar as coisas externas prejudiciais à saúde, a gente fica enfraquecido, não só do ponto de vista da alegria, enfraquecido do ponto de vista da esperança, mas também enfraquecido do ponto de vista das defesas, né? Então, é um tipo de provação, é um tipo de teste, Eduardo, que, feito a gente estava falando antes, tem consequências prolongadas. Então, dentro do velho raciocínio, da velha música, do velho refrão, o segura na mão de Deus e vai orar assim, tomara que diminua essa chuva, tomara que pare, pegar aí com as suas forças para mandar uma boa energia para que essa provação se interrompa do ponto de vista da queda de água, do aumento do volume de chuvas, para daí então a gente ter tempo de tomar um ar, de tomar uma respiração e partir para a reconstrução de um estado inteiro, né? Isso aqui é impressionante, não foi aqui ou acolá, não, é o estado inteiro. Você olha, você vê uma outra ponta de igreja, uma outra ponta, você viu a cena do cavalo em cima do altar, né? Coisa impressionante. Corta o coração, mas temos que orar para poder Deus permita melhor essas condições para o Rio Grande do Sul. Doutor Luiz, conta aqui para mim, o aeroporto era uma realidade. A gente ficou pedindo durante 20 anos, desativa, e não discutiu. Entregaram o aeroporto. Agora, pelo menos agora vamos discutir, né? Nós discutir as várias opiniões, né? Porque não tem solução que seja exclusivamente boa ou exclusivamente ruim. Toda faca tem dois legumes, toda moeda tem dois lados, né? Agora, a palavra planejamento aí, Eduardo, eu acho que é fundamental, né? Inclusive a questão do planejamento familiar, né, gente? Houve toda uma, vamos dizer assim, uma onda de protesto quando se falava em planejamento familiar, dizia que era uma forma de autoritarismo, você proibia pessoas de ter o número de filhos que ela quisesse, mas a população da Terra, 8 bilhões de habitantes, para você alimentar, para você conseguir estudo, conseguir trabalho, é uma coisa completamente absurda, Eduardo. Você vê uma China com mais de 1 bilhão, a Índia já passou a China agora. Então, esse planejamento familiar, organizar isso, porque senão fica numa reprodução exagerada e depois não tem como você ter qualidade de vida, gente. Não adianta, né? Todos os estudos mostram que se você tem um espaço hiperpopulacionado, ou seja, com muita gente, mesmo que tenha água, que tenha comida, que tenha condições básicas, só o excesso de gente no mesmo espaço, Fernanda, e é da física, né? O contato gera atrito, o atrito gera a formação de cargas elétricas, o acúmulo de cargas elétricas gera descarga elétrica e daí a agressividade, daí o tipo de disputa que a gente tem visto no trânsito principalmente. Doutor, brigadão aqui por sua visita, que é sempre enriquecedora. Nós estamos esperando de novo, se Deus quiser, sexta-feira que vem, 10 da manhã.
Já que a gente não pode dar remédio para todo mundo, porque nem todo mundo precisa de remédio, né, Fernanda? Recomendar o Mercado Central, quem tiver meio devagar, meio de bode, meio triste, vai lá, não precisa de comprar não, se comprar melhor ainda, mas anda, gente, e olha o tanto de gente da cara boa, e a gente pega esse clima de um bom astral. Ontem eu tive lá comprando algumas coisas, estava até falando com a Irene Ravaz para comprar lá queijo com menos sal, que esse é o grande senão do queijo, é que ele vem com muito sal. Então buscar um queijo, né, São Roque é um dos que tem menor quantidade de sal, sempre procurar isso, gente. Quanto menos açúcar, quanto menos gordura, quanto menos sal, melhor você está fazendo para si mesmo. Então, que o Mercado Central possa, já até aconselhei na época o superintendente cobrar uma taxa de melhora de humor, né? Taxa de melhora de astral, né? Você compra produto assim, aí medir, né, Eduardo? Medir assim o astral da pessoa. Você entrou aqui, estava com astral 7, está saindo com astral 9, deixa um din-din aí para poder o mercado continuar funcionando bem e salva a felicidade.